E aí, meu povo, Lamar que fala direto pro Dicas Zoadas há quanto tempo? Hoje a gente vai aprender um pouco como fazer nodes customizados dentro do Redshift. Que nome lindo, Redshift. Então a gente vai aprender a fazer um Transform Tool dentro do Redshift para ajudar a gente a manipular texturas, certo? Que é uma parte que eu acho meio chatinha do Redshift, e a gente vai aprender a fazer esse presetzinho para facilitar a vida da gente, tá? Aprendendo esse processo, claro, você pode fazer qualquer node customizado que você quiser, tá bom? Vai, vinheta! Para esse tutorial, então, vou ter essa senda aqui com um plane, tá? E um cubo, beleza? Feito isso, eu vou primeiro mostrar o problema. Meu problema é, primeiro de tudo, manusear, vamos dizer assim, né? Posição, rotação e escala das texturas no Redshift, tá? Quando a gente tem um ok, mas quando a gente tem várias, acaba se tornando meio chato trabalhar. Então, por exemplo, eu escalonar, né, minha textura no eixo X, Y, né, mover ela e tudo mais, e rotacionar também. Com o Custom Node eu vou criar uma ferramenta de tool que ele ajuda, por exemplo, a você ter várias texturas. Tem um preset de posição setado, sei lá, para esse e outro para esse, ao invés de você selecionar seleciona um, depois o outro e altera, seleciona um, o outro e altera. Ou então você criar os vector makers, né, para cada um toda a vida. Então a gente vai tentar com esse processo simplificar isso, tá bom? Primeiro de tudo a gente tem que criar um X-Group. Só que esse X-Group a gente não cria aqui no nosso shader graph, certo? Vou criar aqui um objeto nulo, tá, no cinema, e vou colocar aqui um expresso que a gente acha aqui em programming, tá? Opa, desculpa, em tags, programming expresso, tá? Feito isso, ele apareceu essa tagzinha aqui e a gente tem o nosso editor de expresso. Eu vou colocar aquele junto com o shader, tá? E agora eu tenho aqui as duas tabs que eu vou precisar, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho aqui criado dois aqui, tá? A gente vai criar um terceiro, beleza? Para demonstrar, mas é basicamente essa tool que eu vou fazer. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo a gente tem que criar um empty X-Group, tá? Então a gente cria esse empty, é como se fosse um grupo de nodes, tá? Vazio, beleza? Então, criado isso, depois de criado o X-Group, eu vou fazer a minha interface, tá? Então, onde é que a gente faz a nossa interface? A gente seleciona o grupo, vem aqui em user data e add user data, tá? Normalmente eu deleto esse cara aqui, tá? E crio primeiro as minhas divisões, né? Com os grupos, tá? Então, vou criar 3 grupos aqui. Vou jogar eles fora aqui, tá? Vou chamar esse primeiro grupo aqui de position. Vou chamar esse grupo aqui de scale. E vou chamar esse grupo aqui de rotation, tá? Então, feito isso, PSR, que é o padrão que eu estou seguindo, lá na frente você vai entender isso, tá? Então, feito o position, eu vou criar agora os 3 eixos da posição, ou então 2, que no meu caso, como é manipulação de UV, eu vou ter 2 posições, né? Então, eu vou criar 2 datas aqui, né? Vou chamar essa de X e vou chamar isso, perdão, seleciono aqui, e vou chamar esse de Y, tá? Vou fazer a mesma coisa no escala e no rotação. No escala, na rotação, a gente faz só um, né? Então, depois de feito aqui, eu tenho XY, né? Posição, escala e rotação. Chamei de X aqui, mas você pode colocar qualquer letra, sei lá. Então, para a gente setar direitinho isso, eu vou trabalhar com números reais. Nesse caso, a gente precisa de números que ele não sejam inteiros, entendeu? Então, eu quero, por exemplo, que o 0 ele não pule do 0 para o 1 lá na minha interface. Eu quero que ele faça 0.001, 0. Ele tem essa possibilidade de eu colocar casas decimais, entendeu? Então, para isso acontecer, eu tenho que selecionar todos os minhas datas aqui, tá? Vim aqui, ao invés de %, né, colocar real, tá? Normalmente eu coloco float slider, ele dá um exemplo aqui de o que é, tá? Então, isso aqui é o exemplo de como a interface vai ficar, tá? Eu normalmente venho aqui e coloco menos 1000, o slide máximo e mínimo, deixa eu aumentar isso aqui.
eu deixo a mesma coisa, né? Então ele vai até -1000 aqui e vai até 1000 aqui, tá? Isso é coisa do Expression. E aqui, vou colocar 0. E aqui ele determina o step, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, ele vai pular do 1 para o 2 quando a gente clicar essa setinha aqui. Mas se a gente segura o Alt, por exemplo, ele vai nas casas decimais, tá? Então, ao invés de eu colocar 1 aqui, eu vou colocar, por exemplo, ponto 1, tá? Então, agora, quando eu manipular aqui, ele vai fazer ponto 1, ponto 1. Se eu quiser ir manipular essa casa decimal de fora, a casa inteira, né? É só segurar o Shift e ele manipula lá, tá? Dependendo da escala que eu tô sendo, pode precisar. Então, é isso, tá? Feito isso, vou dar OK, tá? E a gente tem aqui a nossa interface criada, né? No user data, nossas interfacezinha criada, tá? Com esse X-Group. Vou renomear esse cara por motivos Ixi, não sei falar não. Organizacionais. Então, vou chamar esse cara de transform to beta. Feito isso, OK. Ele mudou aqui meu nome. E aí vem o interessante, tá? Se você não tiver esse nome aqui, Redshift Tools, você só vem aqui em Edit, criar o pool, né? O pool é como se fosse um agrupamento de presets, entendeu? Então tem vários presets no sistema, operadores e tudo mais, tá? Então feito isso, eu vou clicar no meu grupo vazio mesmo e vou arrastar aqui, ó. Pum, agora eu tenho aqui meu Transform to Beta, tá? Então ele está salvo nesse pool de presets do Redshift que eu criei ali, beleza? Para a gente fazer isso funcionar, que até agora ele está vazio, eu vou arrastar esse cara para dentro do meu Redshift Shader e soltar ele. Perdão, não é daqui que a gente arrasta, é daqui, tá? Arrasta ele aqui do Tools e solta aqui. Pronto, eu tenho o meu Transform to Beta aqui no meu Redshift Shader Graph, tá? Feito isso, o que é que eu preciso para manipular esses valores aqui, tá? Eu preciso de 2 Vector Maker. O que esse Vector Maker me dá? Ele me dá valores vetoriais, entendeu? Então ele me dá um valor de x, de y e de z, tá? Vou chamar esse cara aqui de Position, tá? É importante nomear as coisas para a gente não se perder. Vou segurar o Ctrl e arrastar para o lado aqui, ele me duplica, né? Vou chamar esse cara de rotação, rotation. E aí vou aqui, por exemplo, vou trazer só um ABS no Scalar. E vou chamar esse cara de... Eu acho que eu errei, gente. Esse aqui que é o Rotation, desculpa. Rotation. E esse aqui é o Scale. Desculpes. Então, feito isso, tá? Eu vou selecionar esses caras aqui. Vou apertar Ctrl C. Vou selecionar o meu grupo, tá? Transform to Beta e vou colar. Tá vendo que ele colou meio zoado assim? É só você vir aqui. Talvez você cole aí na sua casa e não apareça nada. É só vir aqui e clicar em, Optimize, tá? E ele joga bonitão lá dentro do quadrado que já tem. Então eu vou só organizar isso aqui, por exemplo, colocar aqui. Se eu segurar o Ctrl, clicar 2 vezes em cima do nome, ele ajusta, fica bonitinho, ó. Seguro o Ctrl, clico 2 vezes, bom e bom, tá? Agora vem o catch. Para eu linkar esses carinhas, que é o que vão dar números aos meus parâmetros aqui na minha textura, certo? Que tá aqui, que é Scale, Offset, Rotation, eu tenho que linkar ele com a minha interface que eu criei, né? Então, para isso acontecer, eu vou selecionar o meu Node, vou vir aqui nessa pastazinha aqui, tá vendo? E vou arrastar ela para dentro de novo. Sim, é como se a gente arrastasse o próprio Node para dentro dele mesmo, certo? Então, vou segurar o Ctrl, vou dar 2 cliques aqui. E agora, eu vou dizer para o Cinema 4D, Cinema 4D me mostra aqui a interface que eu criei, tá? Então, eu vou precisar sair com esses números, entrar com esses números nos nodes do Redshift, e esses nodes vão passar para fora desse grupo e entrar no meu na minha textura. Parece complicado, né? Mas não. Então vou selecionar esse cara, vou clicar aqui, vou chamar todas as posições, tá? Position Y,
Rotation. Deixa eu segurar o Ctrl, clicar 2 vezes. Eu vou tirar esse Rotation daqui, tá? Por enquanto. Só para eu seguir o padrão PSR. PSR. Pá. E agora sim o R. Segurei o Ctrl, cliquei 2 vezes. Beleza. Vou trazer esses carinhas para cá. Certo? Agora eu vou linkar minha posição no meu position, minha escala no meu scale e minha rotação no meu rotation, né? Então, existe a maneira simples, que é de você... Na real, todas são simples. Você pode, por exemplo, clicar aqui na bolinha e arrastar nesse input. E aí, você já tem a minha interface ligada nesse cara, certo? Você também pode selecionar o seu ponto, por exemplo, clicar aqui no X, arrastar para cá. Seleciona, clica, arrasta, é uma forma. Você também pode clicar nesse botãozinho azul e trazer o parâmetro, tá? Nesse caso eu não vou precisar. Então, esse é o escala. Como eu fui no padrão PSR, eu sei que o escala é o segundo, né? Então, X. Outra maneira, você clica e arrasta. Acho que já me demonstrei ali, né? Desculpa. E agora eu tenho minha interface ligada nos meus nodes, correto? Agora eu tenho que criar portas, vamos dizer assim, para essa data, esses dados, né, esses números sair do meu grupo, né, que agora se chama Transform to Beta. Então eu vou clicar aqui e vou tirar como um número reais também. Lembra que a gente lá na interface fez real 3, né, PSR. Então esse cara eu linko aqui, esse cara eu linko aqui, esse cara eu linko aqui. Então, só para você entender a matemática, não sei se isso é matemática, mas só para você entender o fluxo, vamos dizer assim, quando eu seleciono esse cara aqui, ele me dá essa interface, né? Então, esse número é inserido, sai daqui, entra nos meus nodes e eles saem aqui nessas bolinhas, né? Então, quando eu quiser usar, por exemplo, eu vou ter que só vir aqui, General Offset, que é o Position, né? Vem aqui, General Scale e General Rotate. Você viu que as texturas ficaram pretas, né? Porque no caso do Scale, quando eu seleciono aqui, no caso do Scale ele está 0, 0, né? Então se eu colocar 1 e colocar 1, ele volta lá, tá? Então agora eu tenho essa manipulação aqui, certo? Você está vendo que ela está bem rápida, né? Porque eu coloquei tipo 1000 de limite, né? Para driblar isso, eu seguro o Alt e fica belezinha, tá? Eu posso também lá no editar também esse user data, tá? Nesse caso eu vou deixar 1000, porque dependendo da escala às vezes você pode precisar, talvez, não sei. Tem o rotation que está funcionando beleza e tem o position que está com o mesmo, vamos dizer assim, problema, né? Você tem que selecionar o Alt e ele manipula lá sua textura, tá? Pra gente salvar isso de vez, vou até tirar aqui, pra gente salvar isso de vez, eu venho aqui, clico com o botão direito, View, loco ele, tá? Então eu tenho meu presetzinho aqui, seguro o Ctrl, do 2 cliques, mostrou lá meus outputs, né? Vamos dizer assim, PSR, tá? Para me salvar de vez, eu vou clicar nesse cara, arrastar ele aqui. Desculpa, primeiro eu venho aqui no meu Editor, deleto esse cara, seleciono aqui, Editor e solto aqui. Pronto, agora ele está salvo para toda a vida que você abrir o seu Cinema 4D, ele vai aparecer aí nesse pool, tá? Lembrando que se você reinstalar o Cinema 4D, é bom você ter salvo esses carinhas aqui, certo? Quando precisar, principalmente esse tool aqui, esse pool na real, né? Para quando você reinstalar o Cinema 4D, você só reinstalar aqui seus custom nodes de novo, tá? Então eu posso deletar aqui já. Então quando toda vida que eu for precisar usar, vou deletar aqui também, toda vida que eu for precisar usar, eu abro o meu Express Editor, na real eu vou aqui Expool e aí vai estar lá meus presets, é só você clicar, arrastar, soltar no Shader Graph e aí você pode brincar à vontade, tá bom? Eu sei que é um pouco burocrático, é uma parada complicada, aprendi até recentemente, quis passar isso para vocês, mas pode ser muito útil para criar
por exemplo, algumas máscaras, né, com noise do Maxon Noise e do próprio Redshift. Então tem várias soluções bacanas assim para você fazer, que se o trabalho for muito massivo, no final do dia você economizou muito tempo, né? Então é isso, espero que curtam. Qualquer dúvida deixem nos comentários que a gente responde quando puder. Valeu!